Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Câncer. Para o começo aqui do mês de julho, cancerianos, a leitura de julho já está no canal. Vocês podem assisti-la. Todas as leituras que eu vou fazendo em sequência, elas são um complemento até o fim do mês, para sabermos de novos acontecimentos, para entendermos como que as coisas estão acontecendo. É uma leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar e Vênus em Câncer. E eu vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando esse início de mês. Signo de Câncer. Bom, Câncer. Início do mês, e aqui eu tenho uma energia que fala sobre pensamentos e tudo aquilo que fica só no pensamento, mas que de fato não está sendo colocado em prática. Então, às vezes é você olhando um cenário, imaginando que vai acontecer isso, que as coisas vão se desenvolver dessa forma, só que fica tudo no plano do pensamento, tudo você acaba sentindo ali de uma forma muito profunda, mas não tem de fato uma ação sendo tomada. É como se você estivesse contando uma história dentro da sua cabeça que você gostaria muito que acontecesse. Você espera algum pedido, alguma notícia, só que fica tudo ali para você e parece que nada está acontecendo. É uma energia assim que vai pedir cautela realmente com idealizações e às vezes colocar muita expectativa em alguém ou em algo, e o fato de criar essa expectativa, essa idealização, fazer com que você não saia do lugar, fazer com que você acabe não se movendo. O interessante é, se eu sinto ou penso algo, se eu tiver a possibilidade de pôr isso em prática, eu irei fazer, mas só pensar a respeito não vai mudar as coisas. Então aqui é uma energia que realmente você está ali imaginando como que seria se tal coisa acontecesse, se tal pedido se realizasse. Isso pode gerar algum sentimento nostálgico também. Pode ser que você esteja olhando para alguém, imaginando como seria se envolver com essa pessoa, como seria se ainda essa pessoa estivesse na minha vida. Vamos seguir. Energia complementar. É como se você estivesse questionando alguma coisa ou querendo que alguma coisa mudasse, mas talvez você esteja esperando isso de alguém. Às vezes você só está esperando acontecer, mas não está se movendo para isso. Energia complementar. Vem falando a respeito de situações se aproximando e talvez situação que traga um certo pesar, Câncer. Isso pode ser tanto interno quanto externo. Essa mesma energia complementar, creio eu, que saiu para a energia de Aquário. Só que para a questão de Aquário, era uma energia que ela estava vindo com certo peso no sentido vindo do externo. Aqui também pode ser para vocês interno ou externo. Por quê? Porque como existem coisas que você está acumulando dentro de si, pensamentos, ideias, desejos, isso pode de alguma maneira pesar para você emocionalmente. Porque você quer muito fazer uma coisa, mas talvez você esteja dependendo de outras pessoas para isso. E às vezes pesa. Ou se for uma questão externa, pode ser que essa situação que você esteja visualizando é uma situação interessante, gera desejo, gera um prazer no pensamento, mas você pode entender que se você se jogar de cabeça nisso, isso pode gerar uma confusão, talvez pelas limitações que a situação tem ou pelas barreiras que estão sendo impostas de alguma forma. Energia espiritual.
Energia espiritual. Às vezes, por exemplo, você quer comprar alguma coisa, você fica idealizando, eu queria morar nesse lugar, eu queria viver nesse lugar, mas você não está fazendo nada, se planejando financeiramente. E pode ser que exatamente esse conflito seja o quê? Eu não tenho agora essa condição, e por não ter essa condição, isso pesa no que eu quero. Mas eu sei que eu ficaria muito bem se eu tivesse isso. Ou se eu me envolvesse com essa pessoa, seja o que for. Energia espiritual vem falando sobre aplicação. É basicamente o que eu estava falando para vocês. O espiritual aqui, ele só vem complementando também. Você quer fazer algo, mas eles estão dizendo, olha, você precisa começar a aplicar isso na sua vida. Você tem conhecimento, você quer um trabalho melhor, você precisa começar a aplicar o seu conhecimento. Você, sei lá, tá gostando de alguém, quer se aproximar de alguém, você precisa tomar uma iniciativa. Eu não vou usar aquele termo com vocês, o não você já tem, porque nem sempre é assim, tudo bem? Mas você não vai conseguir saber o resultado ou a resposta se você não tentar. Então pode haver também alguma acomodação em uma relação, em uma situação, e você não está sentindo que você está vivendo o que você realmente quer. Às vezes você está morando há muito tempo com alguém e você está imaginando assim, quando que essa pessoa vai resolver, sei lá, se ajoelhar, me pedir em casamento, oficializar essa relação, porque eu não estou mais à vontade, pesa para mim emocionalmente só morar com essa pessoa, eu quero me casar. Tá? Então esse é um exemplo que eu estou citando aqui. Mas é como se o espiritual tivesse trazendo essa energia, falando, você precisa se aplicar mais. E não é só uma aplicação nisso, mas também em relação à sua vida espiritual. Talvez você devesse se dedicar mais, pedir mais orientação. Você pode estar tentando fazer tudo sozinho e saiba que você tem essa ajuda espiritual para o que você precisa. E tem algo que precisa ser aprendido por você espiritualmente, algum conhecimento que você precisa obter, mas pede para que você leia, para que você busque essa informação sobre isso. O que vem aqui para vocês no alerta? Câncer. Está relacionado com viagens, pessoas que estão a certa distância. Então, assim, pode ser tanto notícias que estão vindo de longe, né? De pessoas que estão longe, que pede para que você fique atento ou atenta a isso. É uma energia que pode também falar sobre viagens. Então, se você está programando alguma viagem, não está dizendo assim que você está correndo algum risco de vida, tá? Eu não sinto essa energia aqui, Câncer. É basicamente assim, às vezes você programa toda uma viagem, vai fazer essa viagem, chega lá da discussão, chega lá um baita papo chato, e aí você se programou tanto para fazer uma coisa e chegou na hora, foi tudo errado, ou, por exemplo, você programou uma viagem romântica, chegou lá, seu marido, sua esposa começou a brigar com você, né? Ou pessoas trazendo problema de longe para você resolver. Então é algo que você tem que dar uma certa atenção aqui. Vamos seguir. Qual está sendo a percepção das pessoas em relação a você, Câncer? Às vezes a viagem aqui também pode ser, por exemplo, atrasos, né? Atrasa o voo, atrasa alguma coisa, e aí você fica chateado ou chateada com a situação. Como que as pessoas estão percebendo você? Câncer, as pessoas, assim, num sentido físico, podem estar vendo vocês como pessoas fortes, em alguns casos atléticas, pessoas que são magnéticas, atraentes, mas em sentido de responsabilidade e tarefas, as pessoas podem sentir que você está muito sobrecarregado ou sobrecarregada.
E como que elas percebem isso? Às vezes na comunicação com vocês, às vezes você dispara alguma coisa diretamente, às vezes você fala algo num tom de voz mais alto. Então é como se as pessoas sentissem assim, eles estão se esforçando demais ou sustentando algo aqui porque eles estão sobrecarregados de alguma forma. Energia mental. Deixa eu só mostrar para vocês a energia aqui do externo, né? Então as pessoas sentem realmente que você está se esforçando, que você está carregando algum tipo de fardo, ou que você está realmente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Na parte mental, Câncer, né? Quando fala assim dos pensamentos, das suas ideias, fala sobre aprisionamento. Você está se sentindo preso. E eu entendo que assim, existe algo que você quer fazer, que você deseja muito, mas na parte complementar fala o quê? Sobre limitações, sobre barreira. Então, quando você olha para a situação, você sente alguma limitação. Você fala, poxa, eu tô preso nessa situação, ou eu tô preso porque eu não tenho esse recurso, ou porque eu não tenho essa pessoa, ou porque eu não tô tendo essa chance. Então, tem alguma coisa nesse momento que você tá limitando a si mesmo ou ao próprio potencial e capacitação que você tem sobre isso, sobre esse assunto. Como se você sentisse assim, eu quero fazer alguma coisa, mas não consigo. Tem algum limite, alguma limitação aqui. Energia emocional. Você se afastando emocionalmente de uma situação. Ou você sente que alguém se afastou emocionalmente aqui. Mas aqui é uma energia que é assim, eu tô preparado ou preparada para pegar minhas coisas e sair. Então eu realmente sinto que isso está muito ligado a algum tipo de situação que você quer resolver, só que você não está conseguindo fazer isso, então você simplesmente ignora no seu dia a dia, ou você só vive com a ideia de que não vai acontecer, ou você se conforma com a situação. Por isso que fala muito sobre estar acomodado ou acomodada na situação. Pode ser que exista algum, você acredite assim, que não tem alguma interação, alguma questão emocional aqui, por isso que você não consegue se aproximar. Por exemplo, às vezes você está afim de alguém, você fala, mas eu não sinto que essa pessoa sinta alguma coisa emocionalmente, então como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me aproximar? A limitação é o sentimento? Vamos continuar. Energia espiritual. A energia espiritual, ela tá no momento gerando uma sintonia entre você e uma outra pessoa. É como se vocês fossem semelhantes, mas ao mesmo tempo existe alguma restrição, e o espiritual está tentando mostrar que existe algo além dessas restrições. Pode ser o sentimento, que pode ser a lealdade, que pode ser a admiração, ou que entra alguém aqui na sua vida, Câncer, que vem para mudar essa sua percepção sobre si mesmo. E que não precisa ser necessariamente num sentido romântico, tá? Pode ser profissional, pode ser alguém que te indique em alguma situação. Energia do alerta. Energia do alerta vem falando de algum tipo de injustiça. Então, assim, como a parte do alerta ela fala de coisas que estão vindo a longa distância, pode ser que as pessoas estejam cometendo algum tipo de injustiça aqui e querendo que você resolva. Ou, né, porque aqui fala assim, de alguém tentando se aproveitar de alguém tentando tirar uma vantagem de uma outra pessoa, e que isso pode envolver alguma questão judicial. Então, você foi viajar.
Deu algum problema na companhia aérea. A companhia aérea, em vez de agir com os recursos certos, essa companhia está querendo tirar proveito de uma situação, está tratando a situação de maneira injusta. Você levou seu carro, seu veículo para consertar. Chegando lá, alguém fez coisas erradas no seu veículo e a pessoa está cobrando por isso, agiu de maneira injusta. De qualquer forma, existe alguma injustiça acontecendo porque alguém está querendo tirar proveito de algo. Alguém não quer dar um parecer correto sobre a situação, alguém quer talvez abusar de usufruir da vantagem que acredita ter aqui. Ou seja, qual é o tipo de vantagem que essa pessoa acha que tem. Tudo bem? Vamos seguir. Como que vocês estão lidando com as pessoas do seu externo? Você está tratando as pessoas de maneira boa. Eu acredito aqui, Câncer, que você está agindo de uma forma na qual você não está se sentindo. Então eu trato todo mundo bem, trato com generosidade, trato com acolhimento, trato com amorosidade, mas no fundo, eu estou sobrecarregado, eu estou cansada, eu preciso de um tempo, eu também preciso, da mesma maneira que eu cuido dos outros aqui, eu também preciso parar para cuidar de mim, porque eu também não estou bem. Né? Eu preciso organizar coisas aqui na minha vida. Então, por mais que você esteja sentindo que está carregando algum tipo de fardo, ou você pode estar mais estressado, ou mais exausto ou exausta, você ainda continua tratando os outros bem. E aí entra naquela teoria, né? Mesmo com as situações do jeito que está, né, mesmo da maneira que você se sente, você ainda continua sendo gentil. Como que você está lidando com a questão psicológica aqui? Você vai conseguir se libertar dessa limitação, porque fala assim, que no momento você está pensativo e você vê essas restrições, essa limitação em si, mas fala que você vai tomar uma iniciativa por causa de algum tipo de reciprocidade. Então vamos colocar assim, você queria se aproximar de alguém, mas não sabia como você se aproximaria, e de repente você tem um retorno da pessoa. Aí eu passo o dia, eu sempre quando eu vejo essa pessoa, eu olho para ela, eu olho para ele, agora eles estão me olhando de volta. Eu tava ali me esforçando pra caramba nesse trabalho, agora eu fui notado ou notada pelo meu chefe ou pela minha chefe. Então, eu tava tendo um bloqueio criativo, eu tava me auto-sabotando, só que agora eu tô mais inspirado ou inspirada porque alguma coisa me motivou, algo que alguém me disse me motivou. Então, eu sinto que você tá trazendo essas paixões de volta, né? Essa intensidade de volta na sua parte de pensamento. Tá se apaixonando pelas coisas que tá fazendo. Como que você tá lidando com a questão emocional, né? Que fala sobre sentir algum afastamento, ou se afastando de algo. Fala sobre você fazendo um certo malabarismo, né? Existe muita dúvida emocional ainda. Por mais que você esteja seguindo suas intenções e suas inspirações, você tá assim, me afasto, dou um tempo, não fico nem de um lado nem do outro. Às vezes você acaba ficando um pouco em cima do muro emocionalmente. Como que você tá lidando com a questão espiritual? Eu sinto que essa questão espiritual pode realmente envolver uma outra pessoa. E eu acredito que essa pessoa ela tem alguma influência ou ela terá uma influência extremamente importante na sua vida daqui para frente. Porque essa energia, ela é uma energia bem resolvida, é uma energia muito intuitiva
E essa pessoa, ela vem para ter uma influência importante aqui na sua vida, Câncer. Espiritualmente, pode representar a força de uma ancestral aqui. Porque ela não vai deixar você repetir o que ela repetiu, porque ela vai te tornar uma pessoa mais forte aqui. Vai te unir com as pessoas certas. Como que você está lidando com a questão do alerta? Fala sobre injustiça? Você tá vendo a mentira, assim, você tá perplexo ou perplexa com o que tá acontecendo. É como se você olhasse e falasse, não é possível que isso tá acontecendo comigo, que essa pessoa tá mentindo assim na cara dura mesmo, ou que tá tentando me roubar na cara dura, sabe? É uma sensação que você tá tendo nesse sentido. Vamos complementar mais. Nossa, conforme eu vou continuando, parece que só vai piorando a energia, Câncer. Situação que aborrece muito, gera um certo medo. Às vezes você não tá entendendo por que tá fazendo isso, por que tá agindo dessa forma. Eu sinto que você vai ter que lutar contra isso de alguma maneira, seja de uma maneira judicial. Você vai ter que movimentar as coisas aqui, porque só ficar parado ou parada falando por que isso está acontecendo comigo, por que as coisas têm assim, que tem que ser assim, não vai funcionar. Você vai ter que argumentar, você vai ter que se posicionar na situação, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Você não vai simplesmente só poder sentar aqui e aceitar esse tipo de injustiça de alguma forma. Bom, vamos seguir. Vou falar agora sobre os signos que se apresentaram aqui na leitura de vocês. Na parte externa, não saiu nenhum signo. Na parte mental, não saiu nenhum signo. Na parte emocional, não saiu nenhum signo. Na parte espiritual, eu tenho energia de Gêmeos, Virgem. Então, vocês podem estar lidando diretamente com essa energia. Existe alguma questão espiritual entre vocês que será resolvida e fala sobre união. E pode representar também uma pessoa importante de certa influência aqui que entra na sua vida. Se não for uma pessoa desses signos que eu mencionei, pode ser uma pessoa que é extremamente comunicativa ou que pode, assim, que tem uma maneira de influenciar de uma maneira positiva. Então, existe algo importante que essa pessoa carrega. Pode ser uma pessoa que influencia outras pessoas, pode ser uma pessoa que gerencia, uma coordenadora, é uma energia feminina, né? E no sentido espiritual pode ser uma energia ancestral que está tentando unir você a uma outra pessoa. Na parte de alerta, eu tenho Libra e Touro. Tem mentiras, alguma coisa envolvendo alguns pesadelos, você se defendendo de algumas pontuações, você às vezes não entendendo porque isso está dessa forma, porque isso chegou dessa maneira. Pode haver algumas acusações também, né? Tanto acusando essa energia de ter feito alguma coisa, quanto vice-versa também. De qualquer maneira, eu realmente sinto assim, que alguém está de fato mentindo para tentar tirar vantagem de uma outra pessoa e você simplesmente não pode aceitar ou ceder. Você tem que tomar uma atitude que é um direito seu, principalmente aqui. Agora, se for em outro sentido, tá? Em alguns casos pode ser que você queira viver uma coisa aqui, mas viver isso vai contra tudo o que é certo para você. Tá? Também tem essa situação. Bom, antes de finalizar aqui a leitura de vocês, eu vou fazer uma complementação nas cartas que saíram para dar uma ajuda maior. Vou começar com a complementação na energia do fundamento,
que vem falando sobre você pensando no futuro. Então, aqui realmente é você olhando e falando, bom, eu queria muito que isso acontecesse, eu queria muito que isso se desenvolvesse. Só que eu ainda reforço, tem alguma coisa que você está observando de longe. Você pode estar olhando alguém de longe, você pode estar procurando, investigando alguma coisa. Você está observando algo aqui. Você não está perto daquilo. Energia que fala sobre coisas que estão chegando, né? Que está tão relacionado a esse alerta. Tem algum fim de ciclo aqui, mas eu ainda reforço. Alguma coisa está distante. O que você olha, o que está chegando, tudo isso envolve. Pode envolver outro país, pode envolver viagens aqui. Pode ser coisas que estejam acontecendo em volta do mundo, alguma coisa que você esteja observando. Energia espiritual da aplicação. O espiritual, ele vai te intuir, Câncer, para você se proteger melhor. Eu realmente sinto que tem alguma questão aqui que você vai precisar se proteger. Por mais que você receba alguma influência que venha te ajudar, tem alguma coisa que está à distância que me parece um baita problema aqui. E você tem que ter muita cautela como você vai falar, como você vai se posicionar, se você vai ceder ou não. Porque isso pode comprometer algo na sua rotina. Tudo bem? Tem algo que realmente precisa finalizar. E aí eu vou falar umas coisas que eu notei aqui, né? Tem várias repetições de números aqui. Eu tenho 8, 9 e 10. São repetições constantes aqui. Então eu vou falar para vocês o que cada numeração aqui representa, na verdade. O 888 aqui, ele é um número que ele é muito associado, né, a uma questão de realização, equilíbrio, principalmente entre o dar e o receber. E, assim, os esforços, eles podem começar a dar um certo fruto, principalmente em relação à parte material e profissional. Mas é importante usar os seus recursos com sabedoria. Como existe aqui uma limitação que você enxerga, isso pode se tratar realmente assim, você está sentindo uma limitação profissional ou financeira, por isso você não está conseguindo efetivar alguma coisa aqui. O 999, ele fala muito sobre questões de encerramento, desapego, né? É o fechamento de ciclo e sai aqui em relação à parte do complementar ali da energia do fundamento. É um lembrete, né, para falar assim, ó, nem todo fim é uma perda, né? Às vezes aqui alguns finais eles vão abrir porta para algo novo, e algo novo tá vindo, de fato, né? E pode estar relacionado a uma outra pessoa. E veja só, quando entra o 10, 10, 10 aqui, né, vamos colocar que o número 1, ele representa muito o início, iniciativa, liderança, né, o 0, o potencial infinito de possibilidades. Eu sinto que vocês vão ter um portal simbólico de renovação, né, onde vai ter alinhamento entre o pensamento e até as ações e os propósitos daqui para frente que vocês querem seguir. Você constrói e colhe, encerra e libera, e você recomeça em um novo nível de consciência. É uma sequência que vai representar um ciclo completo de colheita, conclusão e renovação, Câncer. Então é isso. Bom, Câncer, muito obrigada. Que vocês tenham um bom início de julho, apesar dos desafios. Eu falo com vocês na próxima leitura. Se cuidem. Tchau, tchau.